E hoje nós teremos um salmo, nós vamos ao salmo do dia e já para que você possa encontrar e a gente possa adiantar, são 11 versículos do capítulo 42, Salmo 42, do 1 ao 11. Não vou conseguir assim extrair todas as lições deste salmo, Salmo 42, do 1 ao 11, mas eu quero fazer uns comentários. Bom, o assunto principal do que eu quero tratar está no versículo 5 e no versículo 11, que se repetem. Ele faz uma pergunta: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Se você conferir aí, no 5 e no 11, ele repete: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Mas antes de falar desse tema, deixa eu fazer um comentário relevante. Alguns dos salmos dentro do capítulo 40 e dentro do capítulo 80, uns 5 ou 6 aproximadamente, foram escritos pelos filhos de Corá. Quem foi Corá? Corá foi aquele rebelde de Números 16. Deixa eu até fazer um comentário. Depois, como lição de casa, leia o Números 16. Para mim, é um dos textos mais pesados da Bíblia. Juntos ali, de quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, ou do dilúvio, em Gênesis 6 em diante. Mas aconteceu uma coisa muito terrível. Corá, Datã e Abirão foram engolidos vivos. A terra engoliu eles com esposas e filhos. Uma tragédia, porque aqueles 3 homens se insurgiram contra Moisés, contra o líder da obra de Deus. Aquilo é uma lição para mim, para você, para nós. Nunca devemos nos levantar contra uma liderança constituída por Deus, seja ela em qual esfera for, eclesiástica, familiar, governamental. Se a gente não concorda com alguma coisa, existem meios de buscarmos saída, solução, às vezes se retirar. Às vezes é melhor pegar a trouxinha e ir para outro lugar do que se levantar, como fizeram Corá, Datã e Abirão. A rebeldia, a Bíblia ensina isso em 1 Samuel, é como um pecado de feitiçaria. O rebelde é como o feiticeiro. Se há qualificações nos pecados, e há qualificações nos pecados, há pesos de pecados, a feitiçaria é muito grave, mas a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. É como se a pessoa fosse uma feiticeira, fizesse trabalhos espirituais demandando as ações do mal, malignas e perversas. Então, só esse comentário. Mas o que eu destaco? Que os filhos de Corá foram uma bênção. Ele não foi uma bênção, mas os descendentes dele foram uma bênção. Eles foram ministros de louvor. Eles abençoaram Israel, que os pais quase tentaram atrapalhar, mas eles, a descendência de Corá, foram uma bênção, não só para Israel, mas para a igreja, para nós aqui hoje. Tiveram um pai mau, mas foram bons filhos, foram bons descendentes e trouxeram coisas boas. Só um comentário para você refletir: não existe muita relação de causa e efeito. Às vezes os pais são bons e os filhos são maus. José, um homem íntegro, bom, os netos dele viraram ladrões de bois e foram assassinados pelos donos das propriedades. Então, José era um homem bom, a descendência dele foi ruim. Corá foi um homem mau, mas contudo a sua descendência foi boa, para a gente entender que não existe muita relação de causa e efeito em algumas esferas da vida. Seja como for, quero tratar hoje com você, e essa sabedoria dos filhos de Corá, eles indagaram por que a alma deles estava abatida. Como eu já mencionei, no 5 e no 11 eles indagam: por que estás abatido, ó minha alma? Quem de nós nunca acordou assim com a alma abatida?
desanimada, desgostosa, com uma alma preocupada, com uma alma vazia, com uma alma cansada. Essa é uma indagação sábia que nós devemos fazer. Sempre na vida, quando nos acontece alguma coisa, é importante nós encontrarmos o motivo. Por que estás abatido? Isso nos leva a um autoexame, isso nos leva a refletir as nossas vidas. Eu costumo dizer que a alma, esse nervinho do nosso ser, é a parte do nosso ser que dói, que sente, e que sente tudo. Ela tanto se alegra como se entristece, ela se motiva como se desanima, ela está muitas vezes animada ou está abatida. Nesse caso, nós estamos falando de uma pessoa com uma alma abatida. Agora, qual o motivo? De todos os motivos, de todos os ramos que podem levar a essa constatação, nós chegaremos a um ponto crucial. E por que a alma do salmista estava abatida? Porque ele tinha se afastado de Deus. Pastor, não é falta de dinheiro? A falta de dinheiro só te abate quando você está afastado de Deus. Pastor, não é uma enfermidade em si ou na família, a enfermidade só te abate e te coloca para baixo se você está afastado de Deus. Na verdade, quando nós estamos abatidos, e a angústia, eu costumo dizer, ela é a febre da alma, a febre nunca é o motivo, a febre é o efeito. Por exemplo, se o meu corpo estiver febril, pode ser uma inflamação na garganta, pode ser uma infecção no ouvido, pode ser um dente inflamado, pode ser uma ferpa na minha mão, no meu pé, pode ser uma infecção generalizada, pode ser um câncer. A febre significa que o meu corpo está trabalhando, os seus anticorpos, para combater um mal que está ali acometendo o meu organismo. Mas a febre não é a doença. A febre é um indício de que há alguma coisa acontecendo. É a mesma coisa da angústia, do abatimento da alma, da inquietação da alma. Ela não é o problema em si, ela está mostrando, ela está avisando que existe um problema acontecendo. Como a febre está dizendo, olha, teu corpo está lutando contra um vírus, uma bactéria, uma infecção, uma inflamação, uma coisa que pode ser simples ou que pode ser muito grave. Assim é o abatimento da alma. E o que ele entendeu? Vamos agora por partes. E ele não teve essa preocupação de colocar as coisas na ordem, então eu organizo aqui para nós. No verso 1, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Veja que ele já tem uma resposta. Ele está sentindo falta de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Viu que ele está afastado? Ele tem sede, ele sente falta, ele anela, e ele por algum motivo está afastado de Deus. Verso 4. Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, porque eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele não estava mais nem indo à casa de Deus. Por quê? Ele não dá indício. Ele não diz o motivo pelo qual ele se afastou de Deus. Mas a gente poderia, se tivesse tempo, enumerar muitos. Mas o mais comum é quando nós deixamos de olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Sabe por que você está afastado de Deus? Sabe por que tua vida espiritual não é tão vigorosa quanto já foi em outro tempo?
e você não ora mais como você orava, você não busca mais como você buscava, você não frequenta mais a igreja como você frequentava, é porque você parou de olhar para Jesus. E sempre que a gente para de olhar para Jesus, os nossos olhos estão sempre procurando um lugar para olhar. Então, se eu parar de olhar para Jesus, como Pedro, por exemplo, eu vou olhar para a tempestade. Eu vou olhar para a força dos ventos, para as ondas elevadas e vou começar a afundar. Se eu paro de olhar para Jesus, pode ser que eu comece a olhar para aqueles que dizem representar Jesus e não representam bem, e na verdade ninguém esquece esse negócio de você pensar que tem um homem, que tem uma mulher, que tem uma denominação. Eu acho graça às pessoas quando elas saem de uma igreja e vão para uma outra denominação, e elas postam, olha, agora eu encontrei o evangelho, agora eu encontrei uma boa igreja, agora eu encontrei... Não, você não encontrou nada. Você só está apaixonado. É igual uma pessoa que abandona o seu cônjuge, que divorcia, se separa e divorcia, por um motivo qualquer, e aí se apaixona por alguém e está apaixonado e não vê ainda os defeitos daquela pessoa, mas casa de novo, que você vai ver que é, como diz um amigo meu, é tudo igual, os mesmos defeitos, as mesmas falhas, porque nós estamos tratando de ser humano, de gente feia como você, e eu digo feio por dentro, com um potencial de ser o pior demônio. Então, tenho para mim que esse homem se afastou de Deus, porque ele deixou de olhar para a palavra, ele deixou de olhar para o Senhor, e aí ele se afastou, e ele já não vai mais na igreja, ele se lembra quando ele ia com a multidão à casa de Deus. Agora olha o versículo 7, por que as coisas não estão indo bem? Verso 7, leia aí comigo. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catadupas, que são aquelas, as cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Enquanto a pessoa não volta para Deus, a vida só piora. Isso é o retrato, um abismo chama outro abismo. Você acha que está ruim agora, você que se afastou de Deus? Espere daqui 1 ano, 2 anos, você vai ver, vai piorar. Credo, pastor. Você não quer voltar? Você não quer se reconciliar com o Senhor? Você não quer abrir teu coração para Jesus novamente? Você não quer fazer o caminho de volta, o regresso, como fez o filho pródigo? Só vai piorar. Lembra do filho pródigo? Ele acabou dentro do chiqueiro dos porcos. Ele não comeu, a gente tem que prestar atenção no texto, ele não comeu a comida dos porcos, as bolotas dos porcos, ele desejou. Na hora que ele, tão faminto que estava, ele olhou para a lavagem. Você já viu lavagem como é? Você já molhou no sítio? Já viu como é? Tudo de comida que resta vai joga ali dentro daquele estábulo ali, e chuva e barro e resto joga tudo ali. Quando ele olhou para aquela comida, ele desejou comer aquela comida fedida, aquela comida feia, aquela comida, como se diz, aquela lavagem. Ele falou, não está certo isso. Estou vivendo com os porcos, no chiqueiro, e já estou gostando disso. Quando ele chega nesse pensamento, fala, não, eu vou voltar para a casa do pai. Mas se ele não volta, ele vai comer comida dos porcos. E tem gente que, olha, só está faltando isso agora. Você já está num fundo do poço, e só está faltando você começar a comer comida de porco. Você só está faltando começar a beber, a usar drogas, a se prostituir. Eu conheço pessoa que era de Deus e hoje está lá no prostíbulo. Conheço. Está indo para o chiqueiro dos porcos cada vez mais. E um abismo chama outro abismo. A não ser que você ouça agora a poderosa voz de Deus, da graça de Deus te chamando
Essa voz ecoando no teu coração, te dizendo, olha, sua alma está abatida porque você se afastou de mim, Deus está lhe dizendo isso, então volte. E você que está se afastando aos pouquinhos, que cada dia está mais longe, pastor, cada dia eu me sinto mais longe da igreja, mais longe de Deus, mais longe da Bíblia, mais longe da oração, mais longe da palavra. Então, volta, não vai mais longe não. Cada dia que você dá um passo para longe, fica pior, fica mais difícil fazer o caminho de volta. Contudo, versículo 8, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, Deus está mandando a misericórdia dele para você agora, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Deus está te dando a possibilidade de fazer uma oração e de dizer, me salva, me resgata. Direi a Deus, por que te esqueceste de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo? E Deus respondeu a ele, e a palavra foi, espere em Deus, versículo 11, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Porque está abatida a minha alma? Porque se afastou de Deus. Como que eu volto, pastor? Aceite a misericórdia que Ele te envia nesse dia e faça uma oração. E a oração está aqui, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém?